Fala galera, de boa? Vamos seguir então nosso estudo de cinética química. Vamos então agora trabalhar alguns exercícios que a gente já havia trabalhado e já havia iniciado a resolução, e vamos trabalhar alguns exercícios diferentes, como é que pode aparecer esse assunto que é cinética química. Presta bem atenção, especialmente no penúltimo exercício ou no último, que vai ser um gráficozinho que cai muito em provas de vestibular. É um gráfico que quem cursa química no ensino médio está bem acostumado a resolver. Ele é um gráfico desse tipo. Eu tenho o meu eixo Y, eu tenho o meu eixo X, tá? Aqui eu tenho valores então de entalpia, geralmente em kJ. Ele vai ter então reagente, energia de ativação e formação do produto, e aí eu vou ter um segundo caminho alternativo menos energético, mais rápido. Esse é o típico gráfico de cinética química, na qual eu tenho uma curva mais alta, que é da reação sem o catalisador, e uma curva mais baixa, que é da reação com catalisador. Esse é um gráfico que todo aluno do ensino médio é batata, isso aí sempre cai em prova. Tá? Aí perguntando a energia de ativação, a função do catalisador, que a função dele é não alterar o ΔH, achar um caminho alternativo, então ele diminui a energia de ativação, tornando a reação mais rápida. Então essa questão eu quero que vocês prestem bastante atenção quando eu chegar nela. Tranquilo? Vamos lá então? Aqui. Primeira questão, vamos lá então. O bico de Bunsen está com o bico de Bunsen é aquele que sai o gásinho queimando lá, que é o específico laboratório. Está consumindo, deixa eu mudar a canetinha aqui, 2,24 litros por minuto de gás butano na CNTP. Pronto. Já deve ter dado um estalo na sua cabeça, porque quando você lê CNTP, já vai vir automaticamente na cabeça de vocês que 1 mol de qualquer gás, estando ele nas condições normais de temperatura e pressão, ele vai ocupar um volume de 22,4. É normal. Quando fala a palavra mol, dois números têm que vir à cabeça de vocês. Quais são esses dois números? Quanto vale 1 mol? 602 sextilhões, 6,02 vezes 10 na 23 unidades. E se a amostra for gasosa e tiver a 0 graus Celsius e 1 atm, que é a CNTP, esse 1 mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Então, o meu exercício ele trabalhou com 2,24 litros. Você não precisa fazer um cálculo aqui, né? Você está vendo que a vírgula só correu para a esquerda, então é 1/10. Então, na verdade, o meu x aqui, ele vale o quê? 0,1 mol. Essa é a primeira informação que eu tiro dessa minha resolução. Do gás, que é qual? É o gás butano, C4H10. Entenderam? O exercício fala que tem um bico de Bunsen que está queimando e consumindo 2,24 litros de gás butano por minuto. 2,24 litros de gás butano é 0,1 mol. Por que eu já fiz para mol? Porque eu estou olhando que todas as minhas respostas aqui embaixo, ó, todas elas não estão trabalhando com litros, estão trabalhando com mol. Então, eu fui obrigado a fazer o quê? Eu fui obrigado a fazer a conversão do litro para o mol. Tranquilo? Vamos lá, então. Só que ele quer saber quanto é que vai ser a velocidade de formação do gás carbônico. Então, ele me deu uma substância, mas quer saber a velocidade de uma outra substância. Ou seja, eu vou simplesmente olhar qual é a relação que há entre o número de mols e é baseado nessa relação, nessa proporção, que eu consigo resolver. Então, eu vou copiar aqui embaixo, ó, C4H10, que é o gás butano. Ele vai queimar, ele reage com quem? Com o gás oxigênio. E daí ele vai produzir a combustão completa? Ele bota aqui no combustão completa. Combustão completa de um hidrocarboneto vai originar gás carbônico mais a água. Preciso balancear. É esse número que vai me permitir responder esse exercício. Eu coloco sempre 1 na frente do combustível. Ó, 1 vezes 4, eu tenho 4 carbonos. Então, eu preciso colocar um 4 aqui na frente. Eu tenho 1 vezes 10, eu tenho 10 hidrogênios. Aqui eu tenho só 2, então eu preciso fazer vezes 5.
Oxigênio eu tenho quanto aqui agora? 2 vezes 4, eu tenho 8 oxigênios, mais 5 vezes 1, eu tenho 5. 8 mais 5 dá 13. Que número vezes 2 vai dar 13? Você pode colocar aqui 13,5 ou você simplesmente coloca 6,5. Agora eu tenho, né? Ó, quando eu queimar 1 mol de butano, eu vou gerar 4 mols de gás carbônico. Como eu estou queimando 0,1 mol por hora, então eu vou gerar de gás carbônico, a proporção é de 1 para 4. Eu vou gerar 4 vezes mais. Resposta certa, letra D. Será produzido, a velocidade de formação do gás carbônico será de 0,4 mols por minuto, já que a velocidade de consumo do gás butano foi de 0,1 mol por minuto. E a proporção que eu identifico entre eles, eu estou me baseando pelo coeficiente estequiométrico, ou seja, o númerozinho que a gente coloca para fazer o balanceamento do exercício. Vamos lá, então. Próximo exercício, mesmo raciocínio. Ita. Aí quem está fazendo pela apostila vai acompanhar que esses exercícios todos estão na página 56. Abre a apostila e vai acompanhando e marcando ao redor. Um determinado instante do tempo t da reação, verifica-se que o oxigênio, então ele está falando aqui, ó, ele está falando do oxigênio. Você já percebe que na frente dele eu tenho o número 1. Esse número 1 me permite estabelecer uma relação de proporcionalidade. Está sendo consumido a uma velocidade de 2,4 vezes 10 na menos 2 mol por litro por segundo. Pronto, essa é a velocidade de consumo do oxigênio. Nesse mesmo tempo, a velocidade de consumo do NO2 será de quanto? Está aqui, ó. O NO2 está aqui. Que número que vem na frente dele? Vem o 4. Que número que vinha na frente do oxigênio? Vinha o 1. Então, a velocidade de consumo do NO2 ela é 4 vezes maior do que a velocidade de consumo do O2. Se o O2 era 2,4, basta eu multiplicar por 4 que eu vou ter a resposta. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 com 1 vai dar 9. 9 vezes 0,6 vezes 10 na menos 2 mols por litro por segundo. A alternativa certa, letra E. Molezinha, entenderam como a gente pega vocês no primeiro ano e enche o saco de vocês para aprender a fazer o balanceamento? Em química, se você não souber acertar os coeficientes, primeiro que você não respeita qual lei? Qual lei? Lê para o titio aqui. Quem que você não respeita? Lavoisier. Se você não balancear, você não vai ter a mesma quantidade de reagente no produto. Teria que algum átomo ter se perdido ou se formado. Isso não acontece. Então, a gente insiste com vocês, no primeiro ano do ensino médio, bastante exercício de balanceamento. O metano é o gás produzido a partir da biomassa. E a sua queima na indústria para obtenção de energia térmica corresponde à seguinte equação. Está aqui. Opa, essa já veio balanceada, então não preciso me preocupar. Se a velocidade do metano, que é esse aqui, a velocidade do metano é de 0,01 mol por minuto. Assinale a alternativa que corretamente expressa o número de mols de CO2 produzidos durante 1 hora de reação. Vamos lá, ó. Ele quer saber, então, ele me deu a quantidade de metano e quer saber de CO2. Aqui no metano eu tenho 1 na frente. O CO2 eu tenho o quê? 1 também. Então, o resultado que eu encontrar para o CH4, já que os dois são 1 para 1, vai ser o mesmo resultado que eu encontraria para o CO2. Vamos lá, ele produz o que aqui? Ele consome 0,01 mol por minuto. O meu exercício quer saber quantos mols de CO2 vão ser produzidos depois, durante 1 hora de reação. Se eu produzo 0,01 mol em 1 minuto, e eu sei que 1 hora tem 60 minutos, basta eu multiplicar por 60. Na verdade, fica o que aqui? Fica 0,1 vezes 6. Eu vou ter o que então? 0,6 mols produzidos em 1 hora. Alternativa correta, letra D. De boa?
Esses 3 primeiros exercícios estão me dizendo para vocês que vocês conseguem estabelecer uma proporção entre as velocidades de consumo ou de formação. Olha, eu não entendi ainda de consumo e formação. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, A mais B produzindo C. O A e o B, o que eles são? Não são os reagentes? Então, para os reagentes, eles estão sendo consumidos. É uma velocidade de consumo. O C não é o meu produto, então ele tem uma velocidade de formação. Antes da setinha, está consumindo, está diminuindo a concentração. Depois da setinha, está formando, está aumentando a concentração. Tranquilo? Vamos lá para esse segundo exercício, para esse quarto exercício. A água oxigenada consiste em uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio. Todo mundo do ensino médio sabe que a água oxigenada é o H2O2, que se decompõe, vamos lá, que se decompõe, está ali a equaçãozinha, em água mais gás oxigênio. Já nos ajudou, ele balanceou, ele colocou o quê? Colocou 2 aqui, colocou 2 aqui, e aqui eu sei que tem 1. Esse númerozinho é importante? Sim, claro que é importante. Por que ele é importante? Porque eu sei que tudo que acontecer com a água oxigenada, acontece a mesma coisa com a água e acontece a metade com o oxigênio. Tranquilo? Em um experimento foi monitorada a quantidade de peróxido de hidrogênio em 3 frascos. Está aqui, ó, o frasco A, o frasco B e o frasco C. Mantidos em diferentes condições de luminosidade e de temperatura. Tá difícil de ler o que eu tenho aqui. Eu tenho mols aqui, ó. Tá? O tracinho amarelo tá escuro e a 10 graus. O tracinho vermelho, para não confundir vocês, vou apagar aqui, ó. Ó, galera. O tracinho amarelo tá escuro e a 10 graus. O tracinho vermelho está com luz e a 25 graus Celsius. E, finalmente, o tracinho azul está com luz e a 25 graus Celsius. Todo mundo sabe, o frasco de água oxigenada, ele é vendido na farmácia, ele é opaco. Ele pode ser branco, pode ser verde, pode ser azul, pode ser preto. Preto não costuma não ser, porque pode absorver mais o espectro de luz e esquentar mais. Mas ele não pode deixar passar a luz, porque a luz aqui, ela causa na água oxigenada o que a gente chama de fotólise. Ela decompõe pela passagem do fóton da luz. E a água oxigenada, ela também sofre pirólise. Essa é aquela hora que todo mundo na sala ri, pirólise, porque lembra de piroca, né? Então, pirólise é a quebra pelo calor. Entenderam? Então, a água oxigenada, se você quer mantê-la por o maior período possível, você deve evitar que ela mantenha contato com a luz e com o calor. Isso não é válido só para água oxigenada. Se você tiver o sofá da sua casa e o braço de apoio do sofá ficar exposto à luz, aquela parte vai desbotar mais do que o resto do sofá. Por quê? Porque a luz é cheia de fótons e esses fótons interagem com a matéria promovendo reações químicas. Lembrando que fóton é a unidade fundamental que forma as ondas, dualidade onda-partícula física quântica. Na condição que ocorreu a menor taxa de decomposição. Ó, o gráfico me mostra, né? A menor taxa de decomposição ocorreu nessa curva amarela. Por quê? Porque ela não tinha luz e era a temperatura mais baixa. Vamos ver o que aconteceu ali. Quanto que era a concentração inicial? 24 mols, está aqui, ó. Depois de 1 ano, caiu para quanto? Caiu para 22 mols. Isso no intervalo de 1 ano. Então, a velocidade de decomposição da oxigenada é do quê? É de 2 mols por ano. Entendeu? Estava em 24, cai para 22 em 1 ano, quer dizer que caíram 2 mols em 1 ano. Nessa condição, a velocidade média de formação do oxigênio vai ser de quanto? A gente está vendo que o que acontece com a água oxigenada,
acontecerá na metade da proporção para o oxigênio. Então, se eu tenho aqui 2 mols por ano, é porque a velocidade média de formação do oxigênio, do gás oxigênio, será de 1 mol por ano. Entenderam? Viram como é importante esse tipo de correlação e como é importante, novamente, eu vou ser o chato do balanceamento. Você tem que aprender a fazer balanceamento, tá? Isso é ponto primordial em qualquer tipo de estudo ou qualquer tipo de análise sobre uma equação química. It's time to study, page 58. Para quem não sabe o que eu falei, é a hora de estudo na página 58. Unificado bilíngue. Vamos lá. Pegar aqui, que cor vocês vão querer? Escolhe uma cor para mim. Isso, vermelha, muito obrigado. Vamos lá aqui, ó. Tem um gráfico, tá vendo? Ó, esse gráfico ele está começando embaixo e está acabando em cima. Então, esse gráfico corresponde ao gráfico de uma reação endotérmica. Tranquilo? Isso aí não tem problema. Isso é um gráfico de uma reação endotérmica. Qual é o ΔH desse gráfico? Qual é o ΔH dele? A gente está cansado de fazer. O ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Quando o assunto for específico, termoquímica, talvez eu peça a entalpia de ligação. Talvez eu peça a lei de Hess. Como esse gráfico é de cinética, a gente pede o mais básico, que é a entalpia de formação. Vamos lá, então. Qual é a entalpia do produto? Olha lá. O produto eu tenho quanto? ΔH vai ser igual ao quê? 226, que é do C2H2, menos a entalpia dos reagentes. Por como eles são substância padrão, a entalpia dele vale quanto? 0. Então, o ΔH dessa reação ele vale mais, porque é endotérmica, 226 kJ. Vamos ver quanto é que é também a energia de ativação. Quanto é que eu preciso fornecer para que a reação atinja energia suficiente para que se originem aquelas chamadas colisões efetivas. Eu estou partindo, olha o meu gráfico lá, olha no gráfico, não olha para mim, olha para o gráfico. Sai do zero e chega até quanto? Chega até 560. Então, a energia de ativação é de 560 kJ. Percebe que é uma reação bem difícil de ocorrer. Você tem que fornecer muita energia, porque você está fazendo a reação do hidrogênio com o grafite. Então, essa é uma reação difícil de ocorrer. Tá? Vamos às alternativas. O gráfico corresponde a um processo endotérmico. Show de bola. A entalpia da reação, a variação da entalpia da reação é mais 226 quilocalorias. Show de bola novamente. A energia de ativação da reação é de 560 quilocalorias. Molezinha, as três estavam corretas, então a alternativa certa, letra E. As alternativas corretas são todas, inclusive a 1, a 2 e a 3. Tranquilo? It's time to study again, page 558. UFAC, Universidade Federal do Acre. Considere o diagrama abaixo. Tá? A reação que eu tenho aqui é a reação do tipo A mais 2B formando C mais D. Essa é a reação que eu tenho ali para a gente analisar. Ele pede, deixa eu ver, considerando o diagrama abaixo, qual das alternativas apresenta respectivamente o valor, quanto vale a energia de ativação, pergunta número 1, quanto vale a energia do complexo ativado, pergunta número 2, e como essa reação pode ser classificada considerando as trocas de calor com o meio ambiente. Então, ele quer que você classifique essa reação. Tá? Vamos lá. Está começando em 120 e acabando em 30. Começa em cima e acaba embaixo. Esse é um gráfico de uma reação exotérmica. Estou cortando tudo que é endotérmica. Tá vendo? Eu sempre falo com vocês em aula.
Você vai fazer, agora você faz o vestibular, faz a prova, daqui a pouco você faz um concurso para magistratura, um concurso para ser um funcionário público federal, um concurso para uma prefeitura, um concurso para o Ministério Público Federal, e aí você tem que saber fazer prova, saber resolver exercícios. Está vendo que com o simples fato de eu cortar a endo e a exo, a minha taxa de acerto já subiu para 50%. Então, muitas vezes você não precisa saber dominar todo o conteúdo, mas tem que saber raciocinar em função do que está sendo mostrado para vocês. Então, esse é um gráfico de uma reação exotérmica. Energia de ativação, ela vai do reagente até o complexo ativado. Então, eu estou saindo de quanto? Eu estou saindo, é a diferença. Eu tenho que chegar a 180 e eu estou partindo de 120, então eu tenho que fornecer quanto? 60 quilojoules. 60 joules só, não tem quilo, é só joule, está ali, ó, joule. E aí, o complexo ativado é a pontinha do morro. Qual que é a energia do complexo ativado? É 180 joules. Então, a energia de ativação ela é de 60 joules. A energia do complexo ativado é de 180 joules. E, finalmente, essa aqui é classificada como sendo uma reação exotérmica, gabarito letra D. Tranquilo? Fechou, galera? Então, olha só. Eu acho que ficou claro, eu acho que os exercícios são até meio repetitivos, mas é na repetição que a gente acaba fixando bem esse conteúdo. Tá? Então, agora, que eu havia dito lá no comecinho da aula, vocês vão voltar para mim lá no nosso encontro à distância, eu estou lá esperando vocês. Lindo e maravilhoso como sempre, no sonho. Mas fica a tarefa, e importante, na tarefa tem aquele gráfico que eu pedi que vocês prestassem atenção. Tá? Que é aquele gráfico que tem simultaneamente duas lombadinhas, uma sem o catalisador e a outra com, tá? Voltem para mim e depois continuem resolvendo esse exercício, que são mais dois, que são a tarefinha para a próxima aula. Beijão para vocês. Não é esse aqui ainda, né? Vamos lá, então. Sobre o diagrama abaixo, Universidade Federal do Paraná, referente à reação A mais B formando C mais D, considera as alternativas. O processo é exotérmico? Olha lá, o A e B estão em cima, o C e o D estão embaixo, então ele está perdendo energia. A número 1 está correta. Na reação, o ΔH é menos 250 kJ. O sinal está certo, deu negativo, é exotérmica. Vamos lá, ΔH é igual ao quê? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. ΔH é igual a quanto? Entalpia do produto. Está lá, ó. Quanto que é o produto? Menos 130. Menos a do reagente. O reagente quanto que é? É zero. ΔH vai ser igual então a quanto? Menos 130 quilojoules. Na verdade, ele induziu vocês a fazer a diferença total, né? Ó, total, não. O ΔH é isso aqui, ó. Ó, é a diferença, a variação de entalpia. Então, está errada esse valor aqui. A 1 estava certa. A energia de ativação vale 120 kJ. Eu parto do zero. Quanto é que eu gasto para chegar lá em cima no morrinho? Do zero para 120, eu gasto 120 kJ. Então, estão corretas apenas a 1 e a 3. A 1 e a 3 são verdadeiras. Letra A de Ademir. Vamos para, então, a tão falada questão. Essa questão é que vai cair na prova de vocês, de certeza absolute. Tá? Vamos lá, então. Utilizados pela indústria em síntese de compostos orgânicos e inorgânicos, os catalisadores, está ali, ó. Catalisador. O que é um catalisador? É uma substância que é misturada a uma reação química, mas ela não participa da reação. O que significa isso? Você já comeu, você come margarina, né? A margarina é um óleo vegetal hidrogenado. Então, você pega o óleo, você faz ele reagir com o hidrogênio e você vai ter, então, o que aqui? A margarina.
Para a produção ser rápida e inconstante, o catalisador para isso é o níquel. Catando no nariz. Fechou? Uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês, quando comem margarina, comem níquel? Sim ou não? Não. O níquel não vai aparecer no final do produto. Ele apenas serviu... Ai, que coceira no nariz. Ele apenas serviu para acelerar a reação. Você consegue recuperar o níquel de volta. Entenderam? Então, a margarina é o óleo vegetal hidrogenado. Está aqui. Para a reação tornar-se mais rápida, ele acontece, então, com a presença de níquel metálico. Você não vai comer o níquel dentro da margarina, tanto que ele aparece em cima da seta, tá vendo? Ele quer dizer que ele não participa do produto final. Ele apenas achou um caminho alternativo. Então, alternativas comuns que se fala quando fala em catalisador. Ele não é consumido, verdade. Ele pode ser reaproveitado ao final do processo, verdade. Ele não torna possível reação que era impossível. Ele não é um iniciador. Então, eu vou dizer assim, ó, A mais B não reagem. Não reage. E se eu colocar aqui em cima um catalisador, vai continuar não reagindo, só que mais rápido. Brincadeira, né? Então, se a reação não acontece, não é porque vai ter um catalisador que ela vai acontecer. Ele apenas acelera aquilo que acontece. O catalisador, ele não altera o ΔH. Ó, essa reação aqui, vamos dizer aqui, ó, a reação direta aqui da esquerda para a direita. O ΔH vai ser igual a quanto? 8 menos 15 dá menos 7. Menos 7 quilocalorias. Tranquilo? E se eu colocar um catalisador, ele vai liberar as mesmas 7 quilocalorias, só que mais rápido. Então, o catalisador não participa da reação, não é consumido, pode ser reaproveitado, não torna possível reações que são impossíveis. Ele simplesmente acelera a reação porque ele acha um meio de as colisões serem mais efetivas, ele melhora a geometria favorável do contato entre os reagentes. Se a reação vai liberar X calorias ou absorver X calorias, ele não altera o ΔH, ele apenas faz com que essa liberação ou absorção aconteça de maneira mais rápida, entendeu? Isso tudo cai muito em prova sobre o catalisador. Aconselho vocês a darem uma lidinha sobre catalisadores na apostila de vocês. Vamos ver o que está certo aqui. Então, a energia de ativação com o catalisador Então, aqui, ó. Vamos ver então primeiro aqui. Ó. Percebe que tem uma pegadinha aqui. Ele tem hora que coloca A mais B formando AB, mas tem situações em que ele faz a reação inversa, tá vendo? Eu tenho que prestar atenção para não cair nessa pegadinha. Então, tem hora que ele está fazendo a reação da esquerda para a direita, mas tem hora que ele faz a reação da direita para a esquerda. Esse é o nosso próximo assunto, chamado equilíbrio químico. Vamos ver então. A energia de ativação da reação direta, que é de A para B, é igual com o catalisador. Vamos ver aqui, ó, daqui para chegar aqui, tá? Ó, essa minha setinha verdinha que eu fiz ali é a energia, essa aqui é com catalisador? Com. É a energia de ativação de A mais B, formando AB com catalisador. Quanto é que eu tenho ali? Quanto que é o valor? É 30 menos 15, vai dar o que aqui então? 15 quilocalorias e não 22. A energia de ativação com o catalisador do caminho contrário, então agora é do AB voltando para cá. Então eu tenho quanto aqui? Eu tenho do 8 até chegar no 30. Do 8, ó, tá vendo? É de AB para A mais B. Então eu tenho do 8 até chegar no 30. Então dá quanto isso aqui? 30 menos 8 vai dar 22 e não 28. A energia de ativação sem o catalisador, vou fazer com a vermelhinho agora, peraí, deixa eu ver aqui onde é que está a minha canetinha. A energia de ativação sem catalisador da reação A mais B formando AB é igual a 21 quilocalorias. Vamos lá, do A mais B para o AB, sem catalisador. Então, é partindo do 15
e indo até o 36. Percebe que aumentou a energia de ativação quando eu não tenho catalisador. 36 menos 15 vai dar quanto? Vai dar 21. É isso que ele botou? Certo. A energia absorvida pela reação AB formando A mais B é igual a 7 quilocalorias. Ó, ele está vindo de AB para formar A mais B. Eu não mostrei para vocês que de A mais B para B é menos 7, então o caminho contrário é mais 7, também está correta. E finalmente a última fala que é menos 8, a gente viu que o cálculo dava quanto? Que o ΔH da reação direta estava menos 7. Estão corretas apenas a 4 e a 8. O somatório dessa questão deu então 12. Fechou, galera? Não tem na aula, mas eu quero que vocês coloquem então um complemento sobre, dá uma lidinha na apostila sobre o catalisador. Meu Deus, que coceira no nariz. Ah? Então, lê um pouquinho porque o catalisador é uma substância muito importante na indústria química, na bioquímica, em processos biológicos. Então, dá uma lidinha específica sobre ele. Fechou, galera? Espero ter sido compreendido por vocês. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço, nos vemos em breve.